Olá! Hoje é 13 de janeiro de 2021, quarta-feira. E eu quero aqui agradecer especialmente a todos vocês que me acompanham, que dão likes, que me compartilham esses meus vídeos em suas redes sociais e pedindo que continuem fazendo isso, que se por acaso cair a inscrição, insista, inscreva de novo. Agora quero agradecer a o Daniel, que eu não sei qual é o sobrenome, porque ele não colocou ao fazer o comentário, mas ele criou um apelido sensacional que define perfeitamente o general que eu chamo de omisso, que eu chamo de intendente incompetente, mas o nome correto dele é pesadelo. Pesadelo para o Brasil, pesadelo para nós e pesadelo para o mundo. Porque o mundo acompanha a saga absurda de um governo federal negacionista contra a Covid, porque a Covid é um problema mundial, é uma pandemia mundial. O Brasil é o que trata pior, mas não é o único, né? E o general Pazuello é o general pesadelo. Bom, para aumentar o nosso pesadelo, morreu esta madrugada, às 4h30 da manhã, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o prefeito eleito e empossado na UTI, Maguito Vilela, de Goiânia. Maguito Vilela é um político conhecido. Ele foi eleito prefeito de Goiânia, capital de Goiás, na UTI, com um respirador. Então é um grande feito. Enfrentou, ele não ganhou no primeiro turno, ganhou no segundo, enfrentou o adversário e ganhou no respirador. Então é uma pessoa que merece respeito e consideração de outros colegas políticos, né? Principalmente do presidente da República. Ninguém sabe, ninguém viu nenhuma reação do senhor Bolsonaro à altura desse acontecimento. Aí, quando eu estava aqui tomando café com a Isabel, eu vi a notícia de que Maguito Vilela perdeu duas irmãs, Nelma e Nelita. Nelma tinha 85 anos, as duas de Covid. Então, só isso, quer dizer, 3 pessoas da mesma geração de uma família. 3 irmãos. Entre eles, um ex-prefeito de Jataí, que é a cidade deles, e um ex-governador do estado, um ex-senador, que é o Maguito Vilela. Bom, eu fui lá na Wikipédia e vi uma coisa muito simples, né? O Maguito foi governador de Goiás de 1995 a 1999. O Bolsonaro era deputado federal. Será que ele não conheceu o Maguito? Nunca ouviu falar do Maguito? Será que ele não sabe que o Maguito é um político importante? E que era um político muito mais importante do que ele, até ele ganhar essa eleição e ser presidente, né? E de 1999 a 2007, ele foi senador. Ou seja, ele frequentou o prédio do Congresso Nacional, no qual o Bolsonaro era deputado. Não é possível que o Bolsonaro não soubesse do Maguito. Agora, a morte do Maguito não significa nada para ele. Hoje de manhã, o Maguito já morto, e além do Maguito, completando a conta, no Brasil nós temos já, a essas alturas, segundo o consórcio da imprensa, 204.690 óbitos, né? Além do Maguito, outros brasileiros, e ele fez piada com a vacina que pode evitar, pode pelo menos, no mínimo, reduzir o contágio do novo coronavírus e da Covid-19. É um absurdo que ele tenha reagido dessa forma. Eu vou pegar o papel aqui para ler para vocês o que ele disse. Ele está lá com aquelas redes, e repercutindo para os robôs das suas redes sociais, e diz o seguinte: essa de 50% é uma boa? E aí, como resposta, ouviu não, né? Tem sempre um puxa-saco que é inimigo da vacina para fazer coro do grupo, né? O que eu apanhei por causa disso? Agora estão vendo a verdade. Passei 4 meses apanhando por causa da vacina. Entre eu e a vacina tem a Anvisa. Eu não sou irresponsável, não estou a fim de agradar quem quer que seja. Bom, irresponsável ele é, não vamos nem discutir isso. Agora, eu quero dizer o seguinte, ele falou em Anvisa. Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Sabe quem fundou a Anvisa? O primeiro presidente da Anvisa? Gonçalo Vecina, hoje professor da USP e, como sempre, também da Fundação Getúlio Vargas. Hoje, eu já entrevistei o professor Vecina, que tem uma coincidência interessante para quem
transa bem com o português, a língua portuguesa. Vecina, vacina. Você troca só uma vogal, a primeira vogal pela segunda. Vacina, vecina. E o doutor Vecina, ele disse que sim. O doutor Vecina, como eu, registrou e lamentou a atrapalhada da dupla Dimas e Dória, quando ficou numa enrolação, falando umas coisas complicadas e não dando a informação fundamental, que era a notícia de que na fase 3 dos testes da Coronavac, a vacina que é produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, a chamada eficácia global tinha sido de 50,38%. Bom, o doutor Gonzalo Vecina repetiu uma coisa que eu vi várias vezes hoje, vários especialistas falando. Isso quer dizer o seguinte: entre os que receberam a vacina e os que receberam placebo, 38% foram contagiados pelo vírus. 80% adoeceram, mas nenhum, 0%, morreu ou teve que ir para o respirador e para a UTI. A lei da Anvisa, que criou a Anvisa, que na certa esse estúpido não conhece, diz que se a vacina tem mais de 50% de eficácia, ela deve ser registrada. E é o caso, a Anvisa vai ter a obrigação de registrar a vacina, mesmo ela tendo 50,38% de eficácia, ao contrário da Pfizer, que tem 90 e tanto, e da Moderna, e mesmo da AstraZeneca com a Oxford. E daí, estou lá discutindo. Você, quando vai a um posto vacinar um filho para poder frequentar a escola, você vai perguntar a eficácia da vacina que ele está tomando na rede nacional de vacina, autorizada pela Anvisa? Vai tomar banho, né? É claro que não vai, né? Pois é o caso. Só que o Bolsonaro disse que que não vai vacinar, e eu até conversei com o doutor Vecina sobre a bancada do Dória e do... Pode ver lá, vá lá, que você vai achar o vídeo para ver a entrevista toda que eu fiz agora há pouco. Pois é, eu disse isso, o Dória deu uma mancada grave, por falta de inteligência, de esperteza até, e o Dimas entrou nessa. Mas a verdade é que eles dois têm um crédito danado, porque o Bolsonaro só está falando em vacina sem ter desprezo por ela, embora fique fazendo ironias vagabundas como essa que ele fez hoje, de manhã, porque o Dória comprou vacinas no tempo hábil, comprou seringas, o que o governo federal não fez, e planejou um lançamento da vacina no dia 25 de janeiro, que é exatamente daqui a 12 dias, que é o aniversário de São Paulo. Aí ele agora está correndo comprando vacina, ele que eu digo, o Bolsonaro, correndo comprando vacina na Índia para ver se consegue vacinar o primeiro brasileiro antes do Dória e do Dimas, a dupla de trapalhões, né? Tô nem aí. E o Gonzalo Vecina também tá nem aí. Sabe por quê? Primeiro, porque eu quero vacinar. E quero vacinar com a vacina chinesa mesmo. Não é porque eu sou comunista, porque eu nunca fui. Porque eu preciso da vacina e preciso que a vacina seja um sucesso, porque para a vacina ser um sucesso e deter essa marcha violenta feita pelos sem máscara, pelos que não fazem isolamento social, por ordem ou sugestão do Bolsonaro, está aumentando demais o número de óbitos e o contágio. Para acabar com o contágio tem que ter o rebanho de vacina. E para ter o rebanho de vacina tem que ter muita gente vacinando. Isso é simples. Eu conversei com o Vecina sobre isso e ele é otimista. Ele acha que o Brasil vai chegar a março produzindo aí 30 milhões de doses de vacina, 15 da Coronavac e 15 da vacina da AstraZeneca e do Fiocruz. E aí, os primeiros comórbidos, como nós, né? Ele, na verdade, ele é idoso. Comórbido sou eu, que além de ser idoso, ele tem 67, eu tenho 69, eu também eu sou diabético, né? E cardíaco, eu tenho um stent aqui no meu coração. Pois é, então a verdade é que se o Dória não tivesse bancado isso, até hoje o Bolsonaro estava com aquela conversa moral. Aliás, ainda está. O general Pesadelo foi para Manaus para vender hidroxicloroquina
enquanto os manauaras estão sendo carregados em carros frigoríficos na porta dos hospitais. E depois o general Pesadelo foi a Brasília para dizer que talvez, aquele dia D e hora H que ele falou, vai ser no dia terça-feira, dia 19, né? Ou seja, 6 dias antes do prometido pelo Dória. Portanto, não é a data da primeira vacinação, o importante é a massa que vai vacinar. Tá? E para desespero dos Bolsonaro, eu acho que eles estão até comemorando, desculpa, o Human Rights Watch, o Observatório dos Direitos Humanos do mundo inteiro, fez um documento pesado contra o governo Bolsonaro, incluindo o genocídio, né, da Covid-19. É uma coisa lamentável para o Brasil, mas não para o Bolsonaro, que vai comemorar isso, junto com seu gado, para gáudio do fato de que os comunistas dos direitos humanos, se eles estão dizendo isso de mim, é porque eu sou bom. Ok? Tá bom. Então vamos lá, vamos em frente, né? O Bolsonaro tentou sabotar o combate à Covid, segundo o Human Rights Watch. Hoje, tem outra crítica que o Bolsonaro comemorou, é do francês Macron, né? O presidente da França, que disse que a França precisa deixar de depender da soja brasileira, porque um dos beneficiários da compra de soja pelo governo francês para abastecer os produtos alimentícios é a queima, o desmate da Amazônia com a aprovação e com a ausência de uma política de meio ambiente do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Pois é, aí o general Mourão, vice-presidente, que vive discordando do Bolsonaro, e de repente disse o seguinte: Monsieur Macron n'est pas bien. Ele quis dizer que o Monsieur Macron, né? Eu me lembrei do Pierrot Le Fou, o grande filme de Jean-Luc Godard, em que é o Demônio das 12 Horas, né? O título em português. Mas Pierrot Le Fou, quer dizer, o palhaço maluquinho, né? Palhaço maluquinho, é a boa tradução, né? A palhaço maluquinho pode ser o Macron. O Bolsonaro ser chamado de palhaço maluquinho é uma ignomínia que eu não quero transferir para os honestos profissionais do circo, né, que fazem rir nossas crianças, inclusive aqui o meu Arthur. E também não quero fazer jossa com os débeis mentais, né? As pessoas que são deficientes do ponto de vista mental. Agora, eu quero dizer o seguinte: o Macron, primeiro, é um mau presidente, faz um governo ruim, e segundo, está querendo agradar parte do seu eleitorado. Desculpe. Os agricultores franceses, que têm uma agricultura péssima, improdutiva e completamente inferior aos níveis de tecnologia do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro compete muito bem nos países europeus, e principalmente na França, por causa do desempenho de produtividade muito baixo da agricultura lá da França. Mas eu quero lembrar também o seguinte: o Macron faria muito melhor se, em vez de ficar criando confusão aqui com o Brasil, ele se dedicasse, fizesse pelo menos uma campanha para convencer os franceses a se vacinar. A vacinação na França está sendo um fracasso. E uma das causas desse fracasso é a incompetência do governo, que não distribui direito as vacinas que compra. E o outro fracasso também é porque há uma resistência muito grande à vacinação. 50% dos conterrâneos de Louis Pasteur, que é o nome do Instituto Pasteur aqui no Brasil, aqui em São Paulo, são contra a vacina. O Louis Pasteur é o cara que é histórico em epidemiologia, porque ele descobriu o combate à doença da hidrofobia, né? A raiva transmitida pelos cachorros aos humanos, que você fica babando e tal. Pois é, ele tinha que primeiro cuidar lá do quintal dele, né? E depois ficar querendo arrumar confusão além mar. Lá no exterior também hoje começou, foi aberto na Câmara o processo de impeachment contra Donald Trump.
É provável que passe na Câmara, porque os democratas têm maioria, mas quando chegar no Senado vai ser obstruído a partir do presidente, que é o vice-presidente da República e que não quer assumir aí por uma semana que falta para a posse do Joe Biden. De qualquer maneira, há uma grande expectativa lá em outras coisas. A principal delas é que o Donald Trump arrume um único jeito de não pegar uma cadeia depois de sair da presidência, que é dar um indulto a si mesmo, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Ainda tem um assuntinho aqui a falar com você. Eu achei bastante interessante que o PT tenha apoiado Rodrigo Pacheco, que é o candidato do Alcolumbre, do DEM e do Bolsonaro para a presidência do Senado, por causa da inimizade que tem em comum com o pessoal bolsonarista e a turma suspeita, condenada ou até presa pela Lava Jato lá no Senado. Tem aquele grupo Muda Senado e tal. É um absurdo, aparentemente, na teoria, que o PT apoie o candidato do Bolsonaro no Senado. Mas é a prova do que eu venho dizendo aqui. O interesse do PT e do Bolsonaro hoje é combater o combate à corrupção, é combater a Lava Jato, é criar problemas jurídicos para a Lava Jato. Aliás, eu chamo a atenção para a minha entrevista de sábado passado com o desembargador Fausto de Sanctis, em que ele mostra claramente esse retrocesso no Brasil nas leis de combate à corrupção nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro. Vai lá e veja, né? Agora, essa do PT é mais uma confissão. É uma confissão de que a justiça estava certa quando condenou e prendeu Luiz Inácio Lula da Silva, chefão da quadrilha organizada que quebrou, quase quebrou a Petrobras, com o bolsonarismo que está aí, que nomeou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o ministro da Justiça, o André Mendonça, todos amiguinhos dos petistas, todos cúmplices. Esse apoio da oposição, do PT, né? Oposição de esquerda não, mas do PT ao candidato do Palácio no Senado, contra o Muda Senado, é uma clara confissão de que não é apoio, é cumplicidade. E é com essa afirmação dura que eu vou terminando por aqui. Direto ao assunto, em pé, só a verdade nos salvará.